Olá, boa noite. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela TV Pantanal o programa Opinião. Hoje, uma quarta-feira, dia 27 de maio de 2020. Muito bom estar com você aqui mais uma vez. E a gente vem com um programa hoje muito especial, porque hoje, nada mais nada menos, é dia 27. Sabe o que quer dizer? Hoje está completando um mês de programa Opinião, nessa nova fase, não é? A gente estreou em 27 de abril, hoje, portanto, completando um mês com o programa Opinião. A gente estreou aí com o governador Mauro Mendes no último dia 27 de abril. E hoje vamos estar entrevistando aqui durante uma hora o vereador por Cuiabá, Marcelo Bussichi, do Democratas, já está aqui a postos conosco. Vamos falar sobre CPIs que estão ali na Câmara em trâmite, como, por exemplo, a do feminicídio e a do famoso paletó. Você é o nosso convidado muito especial para participar com a gente via WhatsApp 99932-2529. O telefone está aí na tela que o Bafo, muito esperto, colocou, ó, 99932-2529. Mande a sua pergunta via texto de WhatsApp, que o Marcelo Bussichi vai estar respondendo ao longo da entrevista desta noite. Entrevista para a qual eu terei a luxuosa participação de Lourenberg Alves. Uma honra tê-lo nesse 27 de maio, aniversário de um mês do Opinião. Meu amigo Paulo Coelho, muito obrigado, boa noite telespectador. Aliás, eu quero agradecer, mas agradecer mesmo, todos nós agradecemos, né, Paulo? Agradecemos a companhia do nosso telespectador durante todo esse mês. E continue conosco, porque nós temos boas entrevistas, bom bate-papo, como o de hoje nós temos. Como a de hoje, com Marcelo Bussichi. Eu, antes, porém, de começar aqui a entrevistá-lo, eu quero apenas dizer que também agradeço a sua participação e a sua audiência via Facebook, na nossa página da TV Pantanal, no Facebook, não é? Facebook/TV Pantanal. E também pelo site www.gazetadigital.com.br. Ao final, essa entrevista vai estar disponibilizada também no YouTube. Você poderá conferi-la na íntegra. Marcelo Bussichi, boa noite, satisfação em tê-lo aqui. Boa noite, Paulo, professor Lourenberg. E a satisfação é minha de poder estar presente, parabenizar pelo programa, pelo mês de programa e pela atuação de vocês, né? Tá, obrigado. E olha, o senhor, vamos falar de CPI já. Hoje, dia 27, teríamos na chamada CPI do paletó, que é uma CPI que foi instalada para investigar aí o prefeito Emanuel Pinheiro, quando ele era deputado estadual. Hoje teríamos ali uma oitiva com o irmão do prefeito Emanuel Pinheiro, o Popó, que é inclusive dono do Instituto Mark de Pesquisas. Ele, entretanto, não foi, não é? Eu queria que o senhor explicasse por que ele não foi e a quantas anda a CPI do paletó. A CPI do paletó, ela teve retomado suas atividades depois de uma ampla discussão judicial com os novos membros, eu na presidência, o vereador Toninho de Souza como relator e o vereador Sargento Joelso como outro membro. E nós já fizemos uma retomada do trabalho, porque só pôde ser aproveitado apenas os documentos. As oitivas tiveram que ser realizadas novamente, conforme a consulta que fizemos na Procuradoria. E fizemos oitiva já do ex-chefe de gabinete Silvio César, do ex-governador Silval Barbosa, do senhor Valdecir Cardoso de Almeida, ele que fez uma declaração em cartório afirmando que aquele dinheiro seria de pesquisa. O Alan Zanata, que está no outro objeto da CPI, uma suposta obstrução de justiça, ele entrou com um mandado de segurança para não ir na CPI. Nós recorremos esse mandado de segurança. E também, na data de hoje, seria a oitiva do senhor Marco Paulo Pinheiro, o Popó, o irmão do prefeito. Ele alegou que, justamente isso que eu estou falando, que ele é o irmão do investigado. Por ser o irmão do investigado, ele usou o artigo 206 do Código de Processo Penal, que poderá recusar-se de testemunhar
pai, mãe, irmão, esposa do investigado. Em virtude disso, ele, através do seu advogado, seu representante, requereu e não recusou-se a comparecer na CPI. Então, uma ação que eu achei totalmente desnecessária, não precisaria nem de convocação para o Popó ir lá, já que o dinheiro é dele, como foi falado, que é o dinheiro de pesquisa, ele teria que ir lá voluntariamente, chegar, explicar para a CPI, apresentar os documentos necessários. Realmente aquele dinheiro é meu, é dinheiro de pesquisa. Causou estranheza que até o irmão do prefeito, nesse momento, abandona, não vai lá defender essa tese que está sendo ventilada, que é dinheiro de pesquisa eleitoral. Então, a gente lamentou e reforça uma ausência dessa, motivada pelo irmão do prefeito, que seria o dono do dinheiro. Reforça a tese que o Silval, ex-governador Silval, foi lá, falou que era propina, o Silvio falou que era propina, as imagens são fortes, e o dono do dinheiro, que é o irmão do prefeito, seria o dono do dinheiro, o irmão do prefeito não comparece lá. Não tinha por que deixar de ir, né? Já que é o dono do dinheiro. Já que é o dono. Se é verdade. Se é verdade. O Valdecir, que fez a declaração do cartório, agora já não tem tanta certeza assim que aquele dinheiro seria para pesquisa, como ele foi lá nesse depoimento dele. Ele deduziu que seria porque o Popó ligava para ele cobrando o pagamento da pesquisa. Ele viu o vídeo, ele deduziu, mas ele não pôde afirmar. Então, essa tese da pesquisa está caindo por terra. E a ausência do Popó... meio que ratifica isso. Meio que ratifica isso aí. O professor, e aí? Boa noite, mais uma vez. Aí sua pergunta para o vereador. Hoje nós estamos bem, viu? Bem acompanhado. O nosso telespectador, por certo, já está ganhando com a sua presença, vereador. Todos nós, e a imensa maioria do contribuinte, do munícipe cuiabano, tem observado, tem analisado, tem dado as suas opiniões a respeito desta CPI. E é esperada por todos nós. É esperada mesmo. Se eu entendi bem, na resposta que o senhor deu à pergunta do Paulo, o senhor disse que os depoimentos foram necessários reprisá-los, ou chamar as pessoas para um novo depoimento. Mas o documento conseguido pelaquela primeira fase da CPI, esses documentos foram aproveitados. É isso que eu entendi? Exato. Além disso, o vereador, ainda falando a respeito da presença do irmão do prefeito, há possibilidade, e eu ouvi isso nos bastidores, eu não sei se isso é verdadeiro, e por favor, confirme ou não a questão, que a esposa do Popó poderia ser convidada a vir depor à CPI. O que isso é verdadeiro e o que a CPI ganhará com a sua presença para depor? Na data de ontem, o vereador Felipe Velaton, ele, no final da tarde, protocolou um documento, já que estava sendo ventilada essa ausência do Popó na oitiva de hoje, solicitando a convocação da senhora Bárbara Pinheiro, a esposa do Popó, não por ser esposa, mas por ser sócia proprietária do Instituto de Pesquisa. Baseado nisso, ele protocolou o documento, nós recepcionamos hoje na sessão da CPI o documento, os requerimentos, que o trabalho da CPI é composto pelos membros, mas a gente deu toda a liberdade para os vereadores poderem contribuir com as investigações através de requerendo documentos ou sugerindo pessoas. Nós recepcionamos o documento e vamos deliberar sobre ele. Nós vamos agendar uma data para deliberar sobre esse depoimento da senhora Bárbara Pinheiro, no qual o vereador Felipe Velaton justificou, por ela ser proprietária, sócia proprietária, ela poderia contribuir, já que essa relação do dinheiro ao pagamento de pesquisa eleitoral. Então, nós recepcionamos e vamos agendar uma data para deliberar sobre isso, porque essa oitiva de hoje, essa reunião de hoje, seria a reunião para a oitiva do Popó. E nós usamos como padrão da CPI recepcionar os documentos e agendar uma data para deliberar sobre isso, não deliberar no mesmo dia. É um procedimento que a gente, desde o início da CPI, seguiu e recepcionamos e vamos marcar uma data para deliberar sobre ele. Porque
Porque a CPI agora, ela está agendada a oitiva, o próximo passo, do ex-deputado José Riva, que é para a próxima quarta-feira. Possivelmente após a oitiva do senhor José Riva, nós possamos já marcar a data para a deliberação desse e de outros requerimentos. A gente faz uma reunião apenas de deliberação de requerimentos. Quarta que vem, então, é o Riva. É o Riva. Nós fomos por várias vezes na casa do ex-deputado José Riva. Em torno, até me atualizei, eu falei até um número errado hoje de manhã, mas foram 9 vezes na casa dele, muitos desencontros. Na data de ontem, o oficial de diligência conseguiu agendar um horário com o ex-deputado, mas no horário que foi combinado, ele já tinha se ausentado da casa dele. Amanhã nós vamos novamente e fazer essa citação para que ele possa comparecer na quarta-feira, no qual já foi autorizado pela CPI. Seria um segundo depoimento, né? Não, no caso do ex-deputado José Riva é o primeiro. É o primeiro ainda? É o primeiro, porque na primeira CPI, na primeira composição, nós fizemos 4 oitivas, aí teve que foram o Silval, o Silvio, o Zanata e o Valdecir. Aí teve a questão da decisão judicial. O ex-deputado José Riva, a motivação de trazer ele na CPI seria um suposto mensalinho que teria ocorrido no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, acerca disso, o ex-governador Silval, não é, no dia 2 agora, de março, não é, ele, no depoimento, nesse novo depoimento, ele voltou a afirmar, dizendo assim, por conta da situação do Silvio, né, que gravou aí os deputados pegando o dinheiro, não é? O Silval disse, aspas, o Silvio não aguentou mais o inferno e fez a gravação. A gravação daquela fita era propina, fruto de extorsão, não tinha outra coisa, nada a ver com pesquisa, disse aí o Silval naquela ocasião, agora já em março, reafirmando, portanto, essa situação aí. Então, está cada vez mais forte essa tese aí de que não houve controvérsia, não houve contradição, né? Está cada vez mais forte. Nós assistindo o vídeo, a gente vê claramente que em nenhum momento fala de pesquisa. Até o prefeito escolhe as notas que ele quer, né? Ele quer de 50, quer de 100 e tal. Não entrega recibo, não entrega nota fiscal nenhuma. Ele entra na sala, o Silvio mostra uma mala para ele lá, onde estaria o dinheiro. Pede para trazer mochila, né? Para pagar a pesquisa eleitoral. Por que não pagou para o próprio Popó? Por que não depositou, não fez um TED? E com a ausência do Popó, são fortes os indícios que a pesquisa eleitoral, a questão da pesquisa eleitoral cada vez fica mais remota essa possibilidade, já que nem ele foi lá, que seria uma questão natural. O dinheiro era meu, está aqui um contrato, aqui a nota fiscal, aqui a negociação. A ausência dele, o Silvio, no depoimento dele, falou que foram realizadas pesquisas, mas ele pagou por meio de cheque. Esse cheque foi até protestado. Mas o pagamento ocorreu em 2014, essa gravação ocorreu no final de 2013. Foram 4 cheques, que no total dava em torno de R$40 mil, que foram protestados em cartório. Então, tudo isso, e essa declaração do Silvio foi feita na Polícia Federal. Mas, vereador, me corrija se eu estiver errado. Voltando à participação ou não do Riva, do ex-deputado Riva, na CPI. O objeto, ou os objetos claros da CPI são 2. Aquela gravação que o Zanata fez com o Silvio, portanto é um pendrive, que foi encontrado na casa do prefeito. Exato. E o outro objeto é o dinheiro lá do paletó, aquele vídeo. Onde entra aí a figura do ex-presidente da Assembleia Legislativa e do deputado Riva para contribuir com esses 2 objetos da CPI. Sim. Agradecer a pergunta, professor Laurenberg, que a dúvida é de várias pessoas. Os objetos da CPI, primeiramente, é uma suposta obstrução de justiça, que é aquela questão daquele pendrive que foi encontrado na casa do prefeito, no qual o senhor Alan Zanata fez uma visita ao Silvio César 4 dias após a divulgação do vídeo. 4 dias depois ele fez a gravação, sem conhecimento do Silvio, e entregou para o prefeito. Na busca e apreensão foi encontrada lá esse áudio
juntamente com a declaração em cartório que o Valdecir fez 8 dias depois da divulgação do vídeo. O outro objeto é suposto recebimento ilícito de valores que ferem os princípios da moralidade, que no caso, engloba ou a questão do paletó e também entra esse suposto mensalinho que ocorreria na Assembleia Legislativa. Não é específico relacionado ao vídeo, mas suposto recebimento ilícito de valores, que é um pouquinho mais amplo, e aí sim entraria a questão de um suposto mensalinho que ocorreria na Assembleia Legislativa, conforme o Silval falou, que seria em torno de R$50 mil, lá no qual o ex-deputado teria conhecimento de toda a operação disso, e os outros 50 mil, que é da gravação que o Silvio entregou na sua delação, seria no âmbito do governo do Estado, para as obras do MT integrado, aprovação daquele empréstimo e até uma certa flexibilização na fiscalização daqueles recursos. São dois supostos recebimentos ilícitos de valores, um no âmbito da Assembleia Legislativa e outro no âmbito do Governo do Estado. Olha, você pode mandar aí a sua pergunta via WhatsApp. Está aí na tela aí o número para você. O que você acha disso tudo, hein? História do paletó. Houve ou não houve aí a situação do prefeito, depois que você viu por diversas vezes, depois que esse vídeo circulou o planeta, o prefeito ali tentando colocar dinheiro naquele paletó, que era um paletó velho, né, e furado, e o dinheiro não ficava no bolso, tanto maço de dinheiro que tinha. Qual que é a sua opinião? Você acredita que realmente o prefeito, ainda que não fosse à época prefeito, era deputado, mas você acha que deve ser responsabilizado? Aliás, eu não entendo por que o prefeito não vem a público de forma explícita. Falou algumas vezes quando provocado, né, e sobre o assunto, mas assim, não chama para si a responsabilidade e diz o seguinte: não, eu não tenho nada a ver com isso, tal, e diz, para não ficar essa dúvida das pessoas aí quanto ao episódio do paletó. Eu quero lhe perguntar, vereador, qual a sua opinião diante desses recursos que a Câmara fez ao longo dos últimos meses aí, enfim, judicializando toda a situação, todas as questões relacionadas à CPI, quando na verdade esperava-se o contrário, vamos lutar para fiscalizar. Justamente, desde 2017, essa CPI foi aberta em 2017. Muitas pessoas até questionam, é ano eleitoral, é isso, é aquilo, mas a CPI iniciou-se em 2017. Foi reiniciado um trabalho. É bom fazer uma retomada, por que teve a questão judicial? 9 vereadores assinaram e protocolaram esse documento. Após o protocolo, 11 vereadores da base do apoio ao prefeito assinou após estar protocolado. Por que isso? Para poder fazer a composição da CPI, poder ser membro e relator. E foi isso que aconteceu. Tanto que foram indicados o vereador Mário Nadaf e o vereador Adevair Cabral, que são da base e apoio ao prefeito. Iniciados os trabalhos, vendo essa dificuldade para desenvolver os trabalhos e para terminar prematuramente a CPI, o vereador Diego Guimarães ingressou com mandado de segurança, no qual obteve êxito, e após aí foi uma série de recursos promovidos pela Câmara Municipal. Recursos que, por várias, perdeu em todas as decisões, eram recursos meramente protelatórios, que mais beneficiavam ao prefeito, propriamente a Câmara, que tinha interesse na investigação e dar uma resposta para a população cuiabana. Nós vimos isso aí como o procedimento que foi feito pelos presidentes da Câmara, né? Em determinado momento foi o vereador Justino, depois pelo vereador Misael. Recursos protelatórios só para enrolar, que mais manchava o parlamento do que qualquer outra coisa. Um parlamento que já estava muito desgastado, com apelidos aí de Casa dos Horrores, e a gente poderia dar uma resposta para a população investigando o prefeito, já que o prefeito permaneceu no silêncio até o momento. Finge que não é com ele, não está ligando para isso, e quando deveria ter uma atitude totalmente diferente, Paulo, como falou, seria isso, está aqui as provas, do que ficar esse tempo todo no silêncio, sem uma resposta nenhuma. Mas a gente continua a CPI com todas as dificuldades, que nessa retomada também foram enormes. O Silvio não queria ir prestar depoimento, nós cobramos, ele foi lá depois. O Silval Barbosa, o ex-governador,
queria que a CPI fosse de portas fechadas, nós ingressamos com recurso no judiciário, conseguimos abrir. Foram tantos recursos que o Alan Zanata entrou com recurso, o Valdecir também não queria depor, nós recorremos ao judiciário. As dificuldades são enormes, mas a gente está conseguindo avançar. Ainda bem. Eu só não entendo o Misael, né? Porque, olha só, presidente do parlamento, que deveria estar ali. Porque eu tenho informação, a gente tem informação de que o Misael, enquanto presidente, tem ajudado bastante ali as comissões, em termos administrativos, em termos de estrutura e tudo mais. Do ponto de vista político, é onde eu questiono, Misael, por que esse esforço tamanho para judicializar, para retardar, dificultando assim a investigação? Vamos investigar logo o que vier. É o que for apurado, que tem que se responsabilizar alguém que pague, enfim. O que um vereador, especialmente um presidente de parlamento, deveria fazer era incentivar ao invés de tentar blindar por questões políticas, sendo que há elementos aí, não é? Há um vídeo explícito aí. Fica feio, é um tiro no pé que o senhor dá e que os vereadores também da situação dão. Eu sei que existe a questão política, né, e tudo mais, o prefeito, da base do prefeito, mas o compromisso principal do vereador não é com o prefeito, é com o povo, né, de investigar, de trazer aí às claras o que acontece em situações como essas aí, as investigadas. A gente vai para um breve intervalo comercial e você vai mandando sua pergunta aí via WhatsApp 99932-2529. Opinião dá um tempo e volta já. São 7h55, a gente retoma aqui com o Opinião, em entrevista com Marcelo Bucic, vereador do Democratas, vereador cuiabano, que está aqui falando sobre vários assuntos, dentre eles as CPIs instaladas no âmbito da Câmara de Cuiabá. Antes de seguirmos aqui, vamos ver nesse instante os destaques que há no site www.gazetadigital.com.br nesse momento. Por exemplo, este aí, empresário de Mato Grosso integra gabinete do ódio, afirma ministro do STF. O empresário de Sinop, que fica a 500 quilômetros ao norte de Cuiabá, Marcelo Stachin, é apontado como um dos membros do Gabinete do Ódio, grupo de extrema-direita que divulgava notícias falsas e ataques virtuais. A afirmação é do ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão em 5 estados, dentre eles Mato Grosso. Outro destaque também aí no Gazeta Digital, esse que você vê aí, tribunal nega desbloqueio de R$726 mil da UFMT por causa de dívida. O desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que é o presidente do Tribunal de Justiça, TJ, negou o recurso da Fundação Universidade Federal do Mato Grosso para o desbloqueio de R$ 726.847,63. O sequestro de bens foi determinado em primeira instância para que a universidade pagasse valores devidos à empresa de segurança MJB Vigilância e Segurança Limitada, visto que o acordo estabelecido entre as partes não foi honrado. A decisão do magistrado é do dia 26 de maio e acompanha o parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Também tem aí nesse mesmo clique, a gente pode também conferir esse destaque no GD. Várzea Grande registra 8ª morte por Covid-19, é a 45ª morte no estado. O Comitê de Enfrentamento ao Novo Coronavírus e também a Secretaria de Saúde de Várzea Grande confirmaram nesta quarta-feira, dia 27, a 8ª morte no município em decorrência da Covid-19. Esse é o 45º óbito causado pela doença pandêmica em Mato Grosso. Maurício Apolônio da Silva, de 42 anos, era morador da Vila Arthur e técnico em telecomunicações. Apesar do óbito ter ocorrido na madrugada do dia 26, terça-feira, a causa só foi confirmada nesta quarta-feira. Entra lá
www.gazetadigital.com.br e confira os destaques do Gazeta Digital. Vereador Marcelo Bussic, o senhor também preside a CPI do feminicídio. Essa CPI está na sua reta final e ela vai dar aí, quando ela for encerrada, espaço para uma outra, possivelmente a CPI do Covidão. Mas antes de falarmos do Covidão, em que pé está aí, como que está sendo concluída ou como estão sendo concluídos os trabalhos dessa CPI aí? Tá. Hoje nós só temos 5 CPI na casa e o número máximo pelo regimento interno são 5 CPIs. Por isso que a CPI proposta pelo vereador Abílio ainda não foi aberta, aguardando que uma delas termine. E aqui está na reta final justamente do feminicídio. O feminicídio a gente buscou, quando as pessoas olham para a Câmara Municipal de Cuiabá de forma geral, eles olham para questões estruturais da cidade, uma reforma de uma praça, reforma de uma escola, de um posto de saúde, algum tipo de construção, asfalto e as questões de saúde também. Mas nós precisamos ter um olhar para a vida das pessoas. Então, o feminicídio, a violência contra a mulher, precisava a Câmara fazer parte dessa rede e nós buscamos fazer um diagnóstico da situação, ações preventivas relacionadas à violência contra a mulher e também se a rede de atendimento à mulher, após algum tipo de violência, tem algum tipo de atendimento, se está preparada para isso. Então, e se as leis municipais que hoje estão colocadas, realmente elas estão funcionando. O objetivo é esse, buscar ampliar e criar políticas de Estado que, em defesa das mulheres. Independência da mulher, independência financeira, o protagonismo dela. E se ocorrer algum tipo de violência, se tem política pública para isso. Tem vários projetos de lei que foram criados para abranger isso aí. Ocorre o feminicídio, o órfão, o pai preso e perdeu a mãe. E aí? Então, é preciso ter esse olhar. Por isso que nós apresentamos a CPI, foram feitas todas as inspeções nas unidades da Prefeitura e colhidos os números do Governo do Estado, em especial do Governo do Estado. E nós estamos agora na fase de oitiva, que em torno de 15 a 20 dias, nós vamos fazer algumas oitivas com autoridades e também com mulheres vítimas de violência e parentes de vítimas de feminicídio. Em torno de 20 dias devemos concluir esses trabalhos e aí sim abre-se uma nova CPI na Câmara Municipal de Cuiabá, no qual o vereador Abílio já propôs a CPI do Covidão e acredito que nos próximos 20 a 30 dias ela deva estar aberta na casa. Aliás, sobre essa CPI aí, essa questão de violência contra a mulher, e especialmente no que diz respeito a feminicídio, eu não entendo, talvez o senhor possa me atualizar aí, mas até a última informação que eu tive, não faz muito tempo, acho que tem 1 ou 2 dias aí, Cuiabá, por exemplo, não tem uma delegacia 24 horas para atendimento da mulher. Não. Tanto que o governo do Estado, através da primeira-dama Virgínia Mendes, já está imbuída nesse projeto, já está reformando, está sendo construída uma unidade de delegacia 24 horas, que é uma importante ação do governo do Estado. Nós vamos propor também na CPI a construção da Casa da Mulher Brasileira, que tem vários estados e tem até recurso do governo federal. É uma unidade que todos os serviços vão estar abrangidos ali. A delegacia, a promotoria, a defensoria, o judiciário, equipes disciplinares na área de saúde para recepcionar. É até um acolhimento à mulher para ela ficar num pequeno período junto com o filho. E também todo o direcionamento para questões, programas sociais. Uhum. Então vai ser uma unidade que vai abranger todos os serviços. Hoje a mulher ela tem que ir na delegacia, depois ela tem que deslocar para ir num CRAS, por exemplo, ali vai estar todo centralizado. Tudo centralizado é uma das propostas nossas, bem como a ampliação do programa Maria da Penha. Porque o programa Maria da Penha, Paulo, professor Lorenberg, é a visita às mulheres vítimas de violência e também no agressor. Em 79% dos casos, não teve reincidência. Então, nós precisamos ampliar isso aí. Eficiente, precisamos ampliar esse tipo de trabalho e também outras sugestões. Então, entramos nesse processo para fazer recomendações e buscar soluções. E o governo do Estado já começou esse trabalho relacionado à Delegacia da Mulher 24 horas. Eu acredito que já deve estar na fase final a construção dessa unidade. Tem o governo, mas que anunciou agora a contratação
a absorção de 30 novos delegados da Polícia Civil aí. Vamos torcer para que pelo menos 1 ou 2, ou quantos necessários forem, para que sejam destinados aí para a delegacia de atendimento à mulher de forma 24 horas aqui na capital. Chamou de vereador, professor. Ô Paulo, vereador, o senhor falava, vamos aprofundar um pouco mais a questão feminicídio, porque é uma violência sem tamanho, né? Não é violência só apenas contra a mulher, mas contra a própria família, né? A Câmara de Vereadores aprovou um projeto que me parece, e me corrija se eu estiver errado, do vereador Dilemário, que apresentou um projeto na Semana Maria da Penha. E esse projeto foi aprovado, foi sancionado. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, qual é o diagnóstico, qual é o relatório a respeito desse projeto, dessa lei agora, né, lei da Semana Maria da Penha, que me parece que casa muito bem com os princípios e os objetivos da própria CPI. E uma segunda questão, quem faz parte desta CPI? Quem é o relator? Quem é o outro membro? O senhor é o presidente. Sim. E uma terceira, que já faz junto também, qual é o objeto de investigação, alvo da nova CPI que deverá substituir, que entrar no lugar dessa CPI? Convidão. Sim, os membros da CPI, eu como presidente, o relator, o doutor Ricardo Saad, e o outro membro, o vereador Adilson da Levante. E dentre o diagnóstico nosso está o terceiro escopo, que são as leis municipais que estão colocadas, e se é feito algum tipo de trabalho, dentre elas do vereador Dilemário. Se é feito as campanhas no âmbito da Prefeitura de Cuiabá, durante a Semana da Maria da Penha, que é a proposta. Nós encaminhamos ofícios para a Secretaria de Comunicação e para a Comunicação, e para nossa surpresa não é feito nenhum tipo de atividade, campanhas publicitárias nos meios de comunicação, estimulando as denúncias, porque um dos problemas é o silêncio, e outro problema é que ninguém quer meter a colher, né? O parente, o vizinho, ninguém quer denunciar, e acaba aquele ciclo continuando de violência que acarreta no feminicídio. Então, essas ações não eram feitas na Prefeitura de Cuiabá. Foi criado um fundo, que é um recurso específico, que é uma conta, como se fosse uma conta corrente específica, para a Prefeitura fazer ações voltadas à violência contra a mulher. E a lei está aprovada e não é realizado nenhum tipo de atividade. Também tem outras leis que nós propusemos, que no caso de, se a pessoa for condenada por alguns dos quesitos da lei da Maria da Penha, não poder ocupar cargo comissionado e nem contrato da Prefeitura. Colocamos também, se ela for sócio proprietária de uma empresa, não poder receber benefícios fiscais e nem contratação com a Prefeitura. Porque o nosso entendimento, ela está tramitando, nosso entendimento é que o poder público não pode dar guarida para esse tipo de pessoa. É o primeiro que tem que criar essa repulsa para esse tipo de pessoa e também estimular empresas a contratar as mulheres que foram vítimas de violência e também os órfãos. Tanto que eu propus uma lei nesse sentido, que aquelas empresas que fizerem isso, vai ser concedido um selo empresa amiga da família, para estimular que a iniciativa privada também entre nesse processo, bem como os meios de comunicação que fizerem algum tipo de campanha voltada contra a violência contra a mulher, possa também estar inserido todo mundo numa rede de apoio contra a violência contra a mulher. Então, assim, vários âmbitos que nós estamos olhando e nós avançamos nos trabalhos, a gente acredita que vai ter um diagnóstico final, que a gente vai poder colaborar. Não está tendo R$1 de custo para os cofres públicos, porque ela está sendo realizada com servidores de carreira, os servidores que estão ali na casa já. Não foi contratado nenhuma pessoa extra, assim como a CPI do Paletó. Estão sendo tocados com os procuradores da casa, com os servidores que estão ali da Câmara Municipal de Cuiabá. É sempre bom deixar claro, porque não contratou consultoria, nenhum servidor a mais, porque algumas pessoas, a questão da CPI é cultural, que vai virar em pizza. Então, é dinheiro público jogado fora. A CPI do Paletó, que é a mais questionada, né, principalmente as pessoas que estão ligadas ao prefeito, ela não é jogada fora. Todo esse universo dessa CPI, por mais que ela vai ser encaminhada pelo Ministério Público
estadual, federal, para o judiciário, os órgãos de investigação. Tanto é que no passado o Ministério Público já tentou o afastamento do prefeito de Cuiabá, que foi negado no judiciário, com base nos elementos trazidos na CPI, na primeira CPI, na primeira composição. Então, o trabalho nunca é perdido, mas nós acreditamos que nós vamos ao final com ela, e aí sim, se comprovado uma infração política administrativa que cabe à Câmara julgar, vai ser votado no plenário e cada vereador vai julgar de forma consciente, com a sua consciência. É importante a população acompanhar todo esse processo. E CPI do Covidão? Covidão. É um objeto que eu assinei, inclusive já assinei ela. O vereador Abílio só está aguardando a abertura de uma nova CPI para ele protocolar. Já tem as assinaturas necessárias? Ele já tem as assinaturas necessárias, já tem as 9 assinaturas e só está aguardando essa oportunidade. E os objetos que o vereador colocou são objetos amplos, que é a questão dos supostos atos de improbidade administrativa relacionados ao recurso do Covid, dentre eles a questão ele mencionou a questão dos drones, a ausência de transparência desses recursos. São mais de 25 milhões de reais que já recebeu somente do governo federal. Tem mais 200 milhões que pode estar vindo nesse auxílio que o presidente Bolsonaro vai fazer para os estados e municípios. E não tem nenhum plano, não tem nenhum planejamento e ninguém sabe para onde que foi, claramente para onde que foi esse dinheiro. Sabemos que tem um drone de quase 900 mil reais, que é um programa que não tem eficácia comprovada. Que acabou não virando, né? Foi cancelado. Foi suspenso após denúncia dos vereadores. Para você ter ideia, Paulo, professor Lorenberg, um estudo da Universidade de Hong Kong, o vírus ele suporta, num ambiente, por exemplo, no asfalto, num ambiente de 70 graus, ele sobrevive 5 minutos. Aqui o asfalto, 35, 40 graus de Cuiabá, o asfalto chega em torno de 60 graus. Então, ali o vírus vai sobreviver de 5 a 10 minutos, vamos dizer assim. Então, qual a eficiência de você colocar um drone, eficácia de você despejar o drone ali? Se o vírus, o tempo de vida do vírus nesses ambientes e nessa temperatura é pouco tempo. Então, assim, tem que verificar antes de gastar a eficácia desse tipo de ação. A eficiência do investimento. Do investimento. Isso é feito em as áreas públicas, onde as pessoas já foram feitas primeiro. A gente viu como o prefeito quer ser síndico de condomínio. Achei interessante que ele colocou lá nos condomínios verticais e o povo da periferia... Não foi em todas as praças, todas as avenidas da cidade, fez em condomínios verticais. E numa ação que não mostra eficiência e eficácia. Nos bairros, por exemplo, os grandes bairros, os bolsões populacionais. E é isso aí que o vereador Abílio quer investigar. A ausência de transparência, supostos atos de improbidade administrativa no uso do dinheiro, como também a questão da contratação da TV+, também está no rol disso aí. Que também não virou, né? A TV+, também não virou. Denúncias foram feitas no Ministério Público, Tribunal de Contas, e me parece que o contrato já está sob suspeita. O Ministério Público ia ingressar com algum tipo de ação, mas estava funcionando até poucos dias. Perfeito. Olha, boa noite a você que se liga também aqui no Opinião, aí via Facebook, na nossa página. Muito boa noite a você que nos assiste e também a você que nos prestigia no site www.gazetadigital.com.br. Você que liga também, deixa sua mensagem, sua pergunta, sua observação, sua sugestão pelo WhatsApp que está aí, para você mandar a sua pergunta, 99932-2529. A gente retoma a entrevista com o vereador Marcelo daqui a pouco, após o intervalo comercial, um instante só. Bem, são 8h14 e a gente volta com Opinião na TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Boa noite a você que se liga aqui no Opinião. Tem participação? Vamos ver quem está perguntando aqui para o Marcelo Bussic, via WhatsApp na tela. Atenção. Olá, bancada, boa noite. Pergunta aí para o vereador se tem algum projeto para reativar a Banda Municipal de Cuiabá. Todo ano começa, mas não vinga. Tem um povo antigo lá, muito devagar. Obrigado aí, que é o Sampaio da Coab Canelas, em Várzea Grande, perguntando sobre a banda. Eu não tenho conhecimento de nenhum projeto
para fazer essa retomada. A gente tem acompanhado muitas ações da Prefeitura, a gente acompanha a questão do orçamento da Prefeitura, eu sou até da Comissão de Orçamento, onde é debatido a LDO, a LOA, que é o orçamento. Não vimos no projeto da Prefeitura para esse ano nenhuma ação voltada para a banda municipal. É claro, o prefeito pode fazer essa retomada através lá da Secretaria de Cultura, mas até o momento não tem nenhuma. Eu acho uma medida que é importante. É bom até tomar conhecimento para cobrar, né? De repente, fazer uma movimentação lá. A gente pode fazer agora um requerimento solicitando informações se realmente está sendo planejado a retomada para esse ano ou, quem sabe, para o ano que vem. Já iniciou o debate da LDO de 2021. A Prefeitura já está elaborando a LDO, na fase de elaboração, que é no âmbito da Prefeitura. A hora que for para o âmbito da Câmara Municipal, que é a fase da discussão, nós vamos estar inserindo e podemos fazer emendas também, né, nesse processo. E a gente vai estar solicitando informações e, quem sabe, até fazendo algum tipo de emenda nessa oportunidade ou mesmo na LOA, onde for conveniente acrescentar esse tipo de sugestão. Está feito o compromisso, portanto, Marcelo Bussic, que vai ver, de repente pode colocar aí emenda para que isso possa virar uma realidade em breve. Voltando a falar do Covidão, rapaz, olha só, eu estou fazendo uma conta aqui, professor. Eu não sou professor nem de matemática, muito menos de matemática. 25 milhões, numa leva que já veio, mais 2 milhões de emendas dos vereadores, não é? Mais 8 milhões de emendas dos vereadores. Olha, 25 com 2, 27, com mais 8, 32. Eu soube também que tem uma emenda vindo da bancada federal para o município de Cuiabá para compra de EPIs também, quer dizer... Esse dinheiro, essa dinheirama toda aí, rapaz, tem o tal do Covidão que está assombrando o país inteiro. Aliás, tem um Boeing aí da Polícia Federal que está visitando estados e municípios, prefeito com as barbas de molho aí. E a Câmara Municipal, nesse sentido aí, está meio que tem uma comissão, por exemplo, acho que o Dilemário, foi o Dilemário que propôs... Vereador Dilemário. Para criar uma comissão para fazer um acompanhamento mais próximo disso. E não coloca. O presidente da Câmara de Cuiabá não coloca a aprovação, para votação da aprovação da Câmara dessa comissão para investigar aí a verba do que vem aí para combate ao Covidão. Essa proposta do vereador Dilemário é a primeira proposta, antes mesmo dessa CPI proposta pelo vereador Abílio. O vereador Dilemário, já atento com essa situação que estava ocorrendo, protocolou esse requerimento da criação dessa comissão especial para fazer o acompanhamento dos gastos. Só que tem mais de mês, cerca de 45 dias, e sequer foi pautado na Câmara Municipal de Cuiabá. Essas ações, assim, como você mesmo falou, deprecia ainda mais o parlamento. É obrigação nossa fiscalizar. A principal função do vereador é fiscalizar e legislar. Quem executa é a prefeitura, tanto que já chama executivo. E isso aí, além de depreciar, nós vemos que as ações que a prefeitura está fazendo está totalmente meio que desfocada. Eu não sei hoje se tem uma CPI, já foi criada uma UTI para esse caso, se foi investido aonde, onde que foi aplicado o dinheiro que já veio, 25 milhões, mas das emendas, enfim, a gente não tem informação, não existe a disponibilização dos dados sobre isso. E aí a Câmara quer criar a comissão especial e o presidente da Câmara parece que é avesso a fiscalizar, a investigar. Eu não entendo um negócio dele. Essa dificuldade está sendo enfrentada, os vereadores têm cobrado pautar essa comissão. Tanto ante essa dificuldade, o vereador Abílio propôs a CPI, porque a CPI, você conseguindo as 9 assinaturas, o protocolo está criado, independe de vontade de presidente ou mesmo do plenário. Então aí a gente aguarda que seja logo colocada pelo presidente Misael Galvão, ou mesmo essa CPI proposta pelo vereador Abílio. Então é muito importante estar fiscalizando, a gente vê que a prefeitura está meio que se embananando, ninguém sabe onde está sendo investido esse dinheiro, e não é só nós não, Paulo, o professor Lorenberg. Nós fizemos vários requerimentos, eu ingressei até com mandado de segurança no judiciário para ter acesso ao processo de compras. A ONG Transparência Internacional, que está em mais de 100 países, fez uma avaliação da transparência dos gastos relacionados ao Covid no Brasil inteiro. E Cuiabá, de 100 pontos, ela teve 48. Falou, está escondendo o quê? Está escondendo o quê? Por que está escondendo esses dados? Então, não é só nós aqui que não sabemos.
Um órgão que também está avaliando, constatou isso aí, está tendo que o vereador, para ter acesso aos dados, como eu tenho que ingressar no judiciário porque o prefeito não me fornece. E a Câmara não cria uma comissão que é necessária para fazer a fiscalização. As coisas estão... alguma coisa tem aí, por que não deixa fiscalizar? Pergunta para o senhor Misael, por que o senhor não quer fiscalizar, o vereador, o presidente da Câmara? O que o senhor tem contra a fiscalização aí dos gastos da Prefeitura? Sei que o senhor é da base, mas, enfim, o senhor também, antes de ser da base, o senhor é vereador por Cuiabá, muito bem votado, inclusive. E aí, meu digníssimo? Ainda sobre a Câmara, vereador, eu gostaria de uma reflexão do senhor. O senhor e mais 6 vereadores, portanto 7 vereadores, dispensaram o carro locado pela Câmara e também celulares. O presidente da Câmara diz que esse carro e os celulares são importantíssimos para o bom desempenho do vereador e o bom desempenho da própria Câmara. Uma vez que o senhor recusou, o senhor significa dizer, e me corrija se eu estiver errado mais uma vez, se o senhor recusou é porque o senhor não concorda com a argumentação apresentada pelo presidente da Câmara. É isso ou não? Essa proposta foi realizada no 3º ano de mandato, no qual foi estipulado um carro para cada vereador para ele desenvolver essas atividades. Eu já desenvolvo o trabalho de forma satisfatória com a nossa equipe, sem precisar de carro da Câmara, sem utilizar celular da Câmara. Eu utilizo o meu próprio carro, utilizo o meu próprio celular. Eu acho que os vereadores estão sendo bem remunerados por causa disso. Tem vereadores que sentem a necessidade de dar uma maior dinâmica no mandato, por ele fazer um trabalho mais indo mais aos bairros, estar mais próximo da população, eles acharam necessário. Para mim, eu achei desnecessário, tanto que antes mesmo do vereador Misael licitar, eu já mandei o ofício dispensando para nem prever aquele carro na licitação, para não gerar um gasto para a Câmara que seria desnecessário, como também propriamente o celular. Mas tem alguns que entendem que é necessário para dar uma dinâmica no mandato, para fazer mais essa interligação da Câmara com o bairro, mas para mim, da forma como eu atuo, eu achei desnecessário que esse recurso poderia ser aplicado de uma outra forma pela Câmara Municipal de Cuiabá. Ainda sobre isso, vereador, do desempenho do vereador, do bom desempenho da Câmara, onde entra a verba indenizatória? Qual a importância da verba indenizatória para o trabalho do senhor e mais de 24 vereadores? Sim, até porque um dos motivos que nós acabamos dispensando é porque nós temos a verba indenizatória justamente para dar cobertura para esses gastos, como, por exemplo, a utilização do carro, o combustível é utilizado com os recursos da verba indenizatória. A verba indenizatória te dá mais dinâmica para realizar o mandato. Eu faço várias inspeções em obras e eu especificamente em algumas obras, eu faço pontualmente algumas contratações de um profissional que entende de obra da saúde. Eu fiz uma fiscalização numa escola, por exemplo, da parte elétrica. Eu contratei um profissional, especificamente para aquele trabalho, um profissional para fazer um laudo das questões instalações elétricas. Por que eu fiz essa investigação? Porque anos atrás ocorreu aquela situação no Flamengo, no CT do Flamengo. Então, pontualmente, esses recursos da verba te dá mais dinâmica para você realizar o mandato, porque a Câmara, por exemplo, não tem esse profissional disponível. Uhum. E os deslocamentos e outros tipos de ações, laudos e outros tipos de ações já são cobertos pela verba indenizatória, como propriamente o próprio telefone da gente, o próprio carro. No caso de verba indenizatória, você pode utilizar seu próprio carro. Então, por isso eu acabei dispensando, porque esse recurso te dá mais dinâmica para você realizar as ações de fiscalização do mandato. Tá certo. Olha, eu fiz uma conta agora há pouco aqui, eu estava vendo direitinho aqui aquela conta dos recursos que vieram, os 25, mais 2, mais 8, não, 35, mais 8, 43 milhões de reais aí que já estariam sob a administração do prefeito por conta do fator coronavírus.
Vamos ver mais uma participação via WhatsApp, que está chegando aqui, pelo 99932 Pergunta que está aqui chegando no telão. Boa noite, bancada. O vereador Bussic tem feito um excelente trabalho, na quase antiga Casa dos Horrores. Verdade. Estou certa de que, caso tente a reeleição, obterá êxito com louvor. Acompanho o seu trabalho e espero que não desista de Cuiabá. Paula Teixeira, minha xará, a Paula Teixeira da Silva está parabenizando o senhor. A propósito, está no Democratas, não é? Sim, sim. Está no Democratas, pré-candidato à reeleição. E me fala uma situação. Primeiro, o senhor pode fazer referência a Paula? Agradecer a Paula pelas palavras. A gente busca trazer nosso mandato para a questão da fiscalização, né? Porque essa que é a função do vereador. Nós temos várias ações de fiscalização. Como eu já mencionei, nós protocolamos recentemente um suposto desvio de finalidade de recursos de um fundo de capacitação ao servidor. O prefeito não está repassando o dinheiro do fundo e está supostamente utilizando para outros tipos de gastos. Por quê? Utilizando aquele dinheiro como se fosse um empréstimo, Paulo. Então, ele retém o dinheiro e não repassa para o fundo e utiliza para pagar outros tipos de despesa. Parcelas de empréstimo consignado. Nós apresentamos esse ano também, retém da folha de pagamento do servidor e não passa para o banco. Começa a chegar a cartinha na casa do servidor, o servidor quer fazer um novo empréstimo consignado, não consegue. Então, essa é a questão dos drones, nós fizemos uma ampla fiscalização, a questão da Secretaria dos 300 anos, várias outras ações nós fizemos para dar uma dinâmica no mandato e mostrar realmente o papel do vereador. Não é aquele que culturalmente é divulgado, que é um cara que realiza a obra, que asfalta, não é. Que fiscaliza, né? Fiscaliza. Então, por exemplo, obrigado. Se não houvesse o trabalho da fiscalização, não só do Bussic, como desses outros meia dúzia aí, de gato pingado, infelizmente não é a maioria, não são a maioria, mas se não fosse isso, a gente teria aí em curso a situação dos drones, a situação da TV lá, da TV Mais, sem questionamento, né? E outras tantas situações, os recursos, grande parte que o Diego e outros vereadores... Aluguel fantasma. Enfim, o trabalho da oposição... CEMOB, eu fiz um trabalho relacionado aos guinchos, a taxa abusiva que era cobrada, que até agora abriu uma CPI, enquanto pagava uma moto R$ 7,00 a diária no Detran, e na prefeitura era R$ 49,00 a diária. Cobrava uma taxa, se você fosse pagar em cartão de crédito ou débito, uma taxa que não estava prevista em contrato. Então a pessoa perdia a moto ou o carro, era apreendido e praticamente perdia o bem. Então, nós entramos com essa fiscalização, protocolamos no Tribunal de Contas, no Ministério Público e está tendo desdobramentos aí. Então, eu tenho aqui 2 minutos para encerrar aqui o programa. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte. O Democratas, não é, que é o seu partido, o senhor se filiou ao Democratas, era do PSB, foi para o DEM, o senhor e o Gilberto Figueiredo. O Democratas tem alguns nomes colocados que podem ser candidatos a prefeito. Entretanto, há segmentos, pessoas dentro do partido, na cúpula, especialmente estadual, que defendem aí uma aproximação e possível aliança com o prefeito Emanuel Pinheiro numa reeleição dele. Como que o senhor se posiciona disso aí? O que o senhor tem a dizer? Nós migramos recentemente, junto com o vereador Gilberto Figueiredo, hoje secretário de Estado, que está também sendo colocado como um dos nomes para a disputa em Cuiabá, como o ex-deputado Fábio Garcia e o atual secretário Mauro Carvalho. São nomes que a gente vê com bons olhos, que podem entrar numa disputa em Cuiabá, num novo projeto para Cuiabá. É por isso que eu me motivei por Democratas, por apresentar um novo projeto em Cuiabá, no qual não está inserido Emanuel Pinheiro. Mas não sou no palanque do Emanuel Pinheiro? Não. A gente vai andar em caminhos diferentes. Eu não acredito no tipo de gestão do Emanuel, primeiramente pelo paletó e depois pelo tipo de gestão que endividou Cuiabá. Cuiabá está endividada, os restos a pagar aumentaram, muitos fornecedores, médicos, por exemplo, no HMC tem 3 meses sem receber. Empresas, empreiteiros não estão recebendo da prefeitura
a contrapartida. Então, são várias dívidas que ocorrem no município de Cuiabá e também não é uma gestão que está atendendo o cidadão. É muita mídia e pouca ação efetiva para o cidadão. E nós colocamos como pré-candidato lá e acreditamos que um desses nomes vai ser o escolhido para apresentar como pré-candidato a prefeito de Cuiabá, no qual tem essas discussões internas no partido, mas já tem um consenso que em Cuiabá vai ter um nome próprio. Marcelo Bucic, vereador por Cuiabá, pelo Democratas, muito obrigado pela entrevista aqui. Obrigado, Paulo, professor Lorenberg, a toda a participação que teve. A gente vai continuar na Câmara Municipal de Cuiabá, fazendo o nosso trabalho, principalmente voltado para a fiscalização, atendendo os interesses de Cuiabá. Professor Lorenberg, muito obrigado por mais um programa, o que comemora um mês do programa. Tomara que esse mês se replique aí por várias dezenas de outros meses e talvez até anos aqui. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado, viu, Paulo? E boa noite a todos. Uma ótima noite, saudável, produtiva para quem vai trabalhar e principalmente abençoada por Deus. Amanhã a gente vai ter aqui uma entrevista com o deputado estadual pelo PSDB, Carlos Avalone. Muito bom você nos acompanhar, porque tem muita informação, especialmente da parte do PSDB e do Parlamento Estadual aqui amanhã com o Carlos Avalone. É isso. Até amanhã, então. Fica bem, fica com Deus também.